Bem-vindos, vamos nos achegando. Em alguns minutos a gente vai começar a live. Alcança, quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Até onde você iria para defender aquilo em que você acredita? E se de repente você se visse numa situação tão complexa, tão desafiadora, que você fica simplesmente estarrecido com a situação e você sabe que você tem que lidar com aquilo e você ouve assim da pessoa, pô, não adianta, não vai ter jeito. O que você faria? E se fosse a vida do seu filho, o que você faria? A gente vai falar sobre isso, hein? Tem uma história muito forte aí pra gente poder compartilhar com vocês. E é incrível, né? Tudo aquilo que você diz para sua mente, tudo aquilo que você repete para você com constância, vai se materializando, vai acontecendo, você vai moldando a sua mente para acreditar naquilo. Isso até Provérbios 23, 7, eu marquei aqui a anotação. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Provérbios 23, 7. E olha que interessante, né? Um texto milenar, escrito já aí há mais de 2000 anos. E é tão atual, né? Hoje a gente fala tanto nisso. Aquilo que você repete para sua mente o tempo todo, você acaba de alguma maneira transformando em realidade. Portanto, tome muito cuidado com a qualidade das informações que você coloca na sua mente, porque ela vai começar a repetir aquilo para você e você vai começar a acreditar que é verdade e você vai começar a viver aquilo como se fosse a verdade absoluta. E se você consegue fazer isso, se você consegue fazer isso para uma coisa que de repente te prejudica, você pode fazer para outras também, né? Para aquilo que é bom para você, isso que eu quero dizer. Agora o Fauser está chegando, é o nosso convidado da noite. Boa noite, Fauser, bem-vindo. Boa noite, Benê. Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Deixa eu aproveitar para pentear o cabelo aqui. Secou o cabelo no ventilador? Tá meio bagunçado aqui. Tá chique. Bem-vindos, povo. Lisandra, boa noite. Eu estou comentando aqui, né? Eu até acabei de citar um provérbio, Paulo, 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Aquilo que você repete para você com muita constância, aquilo que você repete com muita frequência, você vai se tornando aquilo. Você vai moldando a sua alma, moldando o seu subconsciente, e vai se tornando daquele jeito que você vai moldando. Eu sempre falo isso, né? Nas minhas lives, nos treinamentos, nas sessões de coach, eu falo muito isso para os meus clientes em coach. Cuidado com as informações que você vai colocando na sua mente, porque elas são determinantes para o seu sucesso ou para o seu insucesso, para não dizer fracasso. Se você coloca informações negativas o tempo todo na sua mente, fatalmente ela vai funcionar num padrão mental, que é o que o pessoal tanto chama hoje de mindset, num padrão mental daquele mesmo sistema, daquele mesmo similar àquilo que você está colocando de informação. Se você abastece, alimenta a sua mente com informações positivas, com mensagens positivas, enfim, com conteúdos que agregam valor e te fazem crescer, você começa a ser resultado daquilo. Assim como no corpo, né, no corpo físico, a nossa mente, a nossa alma refletem aquilo que a gente refletem daquilo que a gente coloca para dentro. Se você come porcaria, o seu estado físico vai ser um estado físico lamentável, lastimável. Se você não consome proteína, não consome vitamina, enfim, né, tudo que você precisa para o seu corpo estar fortalecido, você vai enfraquecer. Ricardo Pauletti entrando agora. Bem-vindo, Ricardo. E quando Meu a gente... Meu padrinho Ricardo foi parceiro meu lá
quando eu trabalhei no presídio. Quem não sabe disso, eu trabalhei 11 anos no presídio, fui agente penitenciário. Então, voltando, retomando aquele raciocínio, e quando você vai alimentando a sua mente de informações positivas, produtivas, os seus comportamentos, o seu meio, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, de falar, ele vai se tornando positivo, vai se tornando construtivo, edificante. Então, por isso, Sim, tem que tomar muito cuidado, né, com o que você coloca para dentro da sua mente e deixa entrar aqui dentro do seu coração. Porque é muito bonito você pôr uma máscara e dizer que você é isso, você é aquilo, mas aqui por dentro você já está totalmente dominado, contaminado pela, por tanta coisa errada e negativa. Por isso tem que tomar tanto cuidado, né? Eu estou dizendo isso por sim, quê? Porque hoje o nosso bate-papo vai render uns bons aprendizados aí com relação a crenças limitantes, a superação, quebra de paradigma, né? Quebra de crença limitante e estabelecimento de crenças fortalecedoras. A sua experiência vai contar muito disso, né? Como eu coloquei no e-mail, mandei um e-mail para o pessoal hoje, né? Na minha base de dados, mandei um e-mail, como eu divulguei hoje também no vídeo que eu fiz no Story, não dei muito detalhe, mas eu comecei até assim, olha que coisa. Ele ouviu dos médicos que o seu filhinho teria vida vegetativa. Certo, Fausto? certo. Era isso, né? E depois eu coloquei. E ele tinha duas escolhas. Ele poderia aceitar aquele diagnóstico, aceitar passivamente e dizer, ok, não tem mais o que fazer mesmo. E aceita isso. Ou ele poderia simplesmente começar a travar ali uma série de lutas internas e externas para provar que tinha uma outra opção, que é fazer que é promover a recuperação do fio. Né? E você, graças a Deus, optou por essa segunda escolha. Eu queria que você, assim, tem muita gente curiosa, né? Muita gente que não conhece a sua história. Eu já ouvi ela Aham. algumas vezes, toda vez que eu ouço eu me emociono, mas tem muita gente que não ouviu ainda. Eu queria que você contasse com mais detalhes para a gente. O que foi que aconteceu? Onde é que foi que aconteceu isso? Desse mais detalhes dessa sua história. Vamos lá. Primeiramente, boa noite aí, o pessoal, todo mundo que está conectado. Obrigado pela oportunidade, Benê, de poder estar fazendo uma live com você. É sempre muito gratificante estar conversando contigo, né? E eu fiquei muito feliz quando você me chamou para fazer a live. Mas, vamos lá. Como que aconteceu todo esse fato que foi há 4 anos atrás? O Feu, ele foi para a praia, Ubatuba. Ele foi com um casal de amigos, né? E houve naquele dia, era um dia de ressaca, o mar puxou o Feu e mais duas crianças que estavam com ele. As duas crianças conseguiram sair, uma foi resgatada a tempo e não acharam o corpo do Feu, não acharam o corpo dele. O corpo dele foi localizado já boiando no meio do mar. O pessoal pegou um bote, foi até lá, resgatou o corpo, né? Trouxe o corpo dele até a beira da praia. E ali na beira da praia eles começaram todo o procedimento de conseguir reanimá-lo, né? A gente ali tinha um bombeiro, o bombeiro Rogério. Ele não estava trabalhando no dia, mas ele viu a cena e ele foi ali e começou a fazer as massagens cardíacas para poder reanimar o Feu, né? Então, mesmo diante de todo o quadro, ele não parou de fazer as massagens cardíacas. O Feu já tinha ficado aproximadamente 45 minutos sem oxigênio. Então isso causou nele uma morte, o que o pessoal chama de morte cerebral, né? Ele já não tinha nenhum sinal vital. E quando a ambulância estava chegando, ele cuspiu a água e voltou e foi reanimado. Ele foi colocado, entubado dentro da ambulância e levado
até o posto de saúde. Do posto de saúde, fizeram os primeiros socorros e ele entrou na UTI, tá? Esse procedimento todo, a caminho do hospital, o Feu ainda teve 2 paradas cardíacas. Quando eu cheguei em Ubatuba, a notícia que eu tive é que ele poderia morrer a qualquer momento. E quando nós entramos na UTI, né, quando ele entrou na UTI, o que o médico me falou era que se por um grande milagre ele viesse a sobreviver, ele teria vida vegetativa. A vida dele seria vegetativa, dependente de aparelhos para respirar, para comer. A vida dele seria curta. O pouco tempo que ele vivesse seria uma vida vegetativa. Então, essa foi a história. Foi aí que tudo começou. Um grande amigo meu irmão do coração aqui de Ubatuba entrou agora, Domingos Doma. Beijão para você, meu irmão. Então foi essa história, Benê, essa foi a história, e quando ele chegou na UTI eu recebi esse diagnóstico, né? Se ele sobreviver, ele vai ser só um corpo ligado aos aparelhos. Essa foi a frase que passaram para mim quando ele entrou na UTI. Meu Deus. E eu imagino, quer dizer, a gente só consegue, quem nunca passou por uma situação assim, só consegue mesmo imaginar hipóteses, né? É, Mas aquele momento, né? Eu fico, você está contando a sua história, você já narrou, já ouvi você narrar essa história algumas vezes, né? E, e eu sempre me pergunto, né? A partir do momento que você recebeu o telefonema e pegou seu carro, foi para Ubatuba, lidando com as suas próprias emoções, com o seu pensar, lidando com aquela aflição toda que comumente toma conta, né? E eu fico me perguntando, poxa vida, como é que se lida com uma situação dessa, né? A gente só consegue conjecturar. Quem nunca passou por isso só consegue conjecturar. É claro que tem algumas pessoas assistindo agora que vão ver essa live depois que ela ficar gravada e é. que já tiveram, passaram por situações semelhantes e que vão dizer, poxa vida, eu sei como é isso, eu sei a dificuldade disso. É, eu tenho uma história de um amigo pessoal que em 2006 teve um problema que o filho dele, na verdade, não foi afogamento, né? O filho dele foi mergulhado numa prainha lá do lado do Perequê, lá em Ubatuba, e era um lugar muito raso, ele não viu que era raso, ele bateu a cabeça e quebrou aqui em cima do pescoço, bem nessa região. Eu sei que ele ficou tetraplégico. E eu lembro que foi uma situação muito complicada para ele. E ele narrou para mim como foi a experiência de pegar o carro e ir para Ubatuba. Então, o único parâmetro que eu tenho de comparação para entender pelo que você passou, é lembrando de como ele descreveu a narrativa dele, daquela história dele pegar o carro e ir para Ubatuba, e trabalhando todo aquele processo mental dele, aquela cadeia de crenças dele, meu Deus, mas não vai dar, meu Deus, mas isso, meu Deus, mas aquilo. Bom, enfim. É, e aí eu imagino, né? Eu fico projetando como é que você chega naquele momento lá e vai entrando no hospital e tem que tomar ciência e tomar consciência da realidade daquele fato, né? Quando você, enfim, observa e toma consciência. É, quando você chegou lá no hospital, quando você chegou naquele... Você lidou com essas suas emoções, com essa carga toda, foi chegando ali. Quando você chegou no hospital e viu, de fato, ali o Feu naquela situação, é, é, quais as emoções que vieram para você? Que tipo de pensamento você teve na hora? Como é que a sua cabeça funcionou nessa hora? Que tipo de reação você teve nesse momento, Paulo? Vamos lá. É uma situação, uma adversidade muito grande, né? É uma situação é uma situação nova, né? Para mim, eu nunca tinha passado nada parecido com aquilo. Então, quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi querer ir para Ubatuba. A primeira coisa. Como era uma véspera de feriado, o trânsito estava muito grande. E no meio do caminho eu me recordo que eu parei, estava eu e estava a mãe de um outro garoto, né? Então eu parei e tentei conversar com o casal que tinha levado o Feu para a praia, né? Com a mulher que levou ele. Então quando eu liguei,
A primeira coisa que eu perguntei, e muito friamente, foi assim: o meu filho está vivo ou o meu filho está morto? E por que que eu perguntei isso friamente, Benê? Porque assim, se o meu filho tivesse, se o Feu tivesse vivo, eu ia seguir viagem e a partir dali eu ia ter que começar a elaborar o que eu ia fazer. Aquele percurso da viagem era o percurso que eu teria o tempo para eu raciocinar o que eu ia fazer. Se o Feu não tivesse sobrevivido e ela falasse, ó, infelizmente ele foi a óbito, tal coisa assim, eu não iria seguir viagem, eu iria voltar para poder estar falando com a mãe dele, falando, né, explicando a situação para todo mundo do que aconteceu. Porque aí eu ia lá só para pegar o corpo, né? Então esse foi a primeira sensação. Quando ela falou para mim que ele estava vivo e que eu cheguei no hospital, eu me deparei com a médica. E no caminho a gente vem inúmeros pensamentos, né? E eu tentava de qualquer forma, trazer para mim um pensamento positivo. Mesmo sabendo que era grave, mesmo sabendo que era um afogamento totalmente grave, eu fazia de tudo para que eu pudesse ter um pensamento positivo diante daquela situação, do tipo, pô, eu acredito que eu vou chegar lá e vai estar bem. Ele, ó, não, daqui a pouco você já pode levar ele para casa. Então, eu pensava muito nisso, eu fui pensando justamente nisso. Quando eu cheguei no hospital, me deparei com a médica e fiz a pergunta: doutora, é grave? E ela falou para mim assim: olha, é gravíssimo, ele pode morrer a qualquer momento. Isso foi o que eu ouvi ali naquele momento. Então, na hora, é um mix de sentimentos que você tem, né? Eu vou para tentar passar aqui o filme que passou na minha cabeça na hora, né? Putz, Ah, ainda bem que fui um bom pai, ainda bem que eu sempre dei o meu melhor para ser um bom pai, não só para ele, mas para os meus outros filhos, né? Mas, poxa, segundo o que a médica está falando e segundo o que aconteceu, o que me contaram, que ele ficou 45 minutos sem oxigênio e que ele teve ainda 2 paradas cardíacas a caminho do hospital. E com tudo isso, ele está ali lutando. O que que eu fiz? Eu tive que ativar a minha crença, a minha fé, né? E aí aquele momento, eu me lembro como se fosse agora, eu fico até arrepiado. Eu fiz um propósito comigo mesmo, tá? Era um momento difícil, era uma situação onde eu estava diante de um quadro que não dependia de mim. Não dependia de mim e não dependia do médico. O Feu, clinicamente, ele ficou morto durante 45 minutos, clinicamente morto. Ele ressuscitou, foi entubado e foi colocado num coma induzido. E o que a médica dizia era que eles estavam ali mantendo ele estável para mandar ele para a UTI. Ou seja, nós preferimos que ele morra na UTI do que ele morrer aqui no hospital. Então é mais ou menos assim o quadro, né, que estava ali. Então naquele momento eu tive que fazer um propósito comigo. Eu parei e pensei assim: se ele sobreviver, é porque existe uma razão muito grande para ele voltar. Para ele voltar. Ele tem uma missão muito grande aqui, ele tem uma coisa muito grandiosa para fazer, existe um resgate muito grande entre eu e ele, alguma coisa desse tipo, e eu vou dedicar a minha vida para poder salvar a vida dele.
Se ele não sobreviver, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não pensei nessa hipótese. Mas se ele lutou até aqui, eu acredito claramente que ele vai sobreviver. Então eu vou dar a minha vida em prol a vida dele. Eu vou fazer tudo o que for possível. E a partir dali, Benê, eu tive que pôr um ponto final na minha vida e e começar uma nova história. E quando eu fiz isso, algumas pessoas até me chamaram assim, putz, cara, você é muito radical e tal, né? Durante toda essa jornada, né? No início eu ouvi muito sobre isso. Eu tive que tomar decisões assim extremamente radicais diante desse propósito que eu tracei para mim, porque eu pensei comigo, se ele sobreviver, ele vai se recuperar. Só que eu preciso ter informações. Eu não sabia quanto tempo que demorava para um cérebro se recuperar, né? Eu não sabia disso. Então eu tinha que colher informações do que ele tinha, trabalhar muito a minha crença, porque eu sabia o que estava me esperando dali para frente, e começar uma jornada empenhado no meu objetivo. Eu sabia que não ia ser fácil, eu sabia que eu ia ter inúmeros obstáculos, eu sabia que eu ia ser talvez criticado pelas atitudes que eu iria tomar, e eu sabia que tudo isso ia trazer uma transformação muito grande para mim na jornada. Então, quando você traça um objetivo na sua vida, é importante que, além do que você determinou na sua vida, o percurso até você chegar lá, ele é um eterno aprendizado. Ele é um aprendizado enorme. Então, as pessoas que conversam comigo hoje, eu estou há 4 anos, a gente está nessa jornada da reabilitação. Eu vou falar um pouquinho sobre todos os avanços que ele teve, a curva que nós tivemos que fazer fora da medicina tradicional, as críticas que nós tivemos, a briga que nós compramos com laboratórios, com médicos renomados e o resultado que nós tivemos ali. Só que essa jornada, ela me deu autoridade diante de um assunto que hoje as mesmas pessoas que falaram, cara, você é louco, ele não vai sobreviver, você vai gastar a sua vida, você vai gastar dinheiro e não vai dar certo. Essas mesmas pessoas hoje, elas me procuram pedindo conselhos sobre exatamente essa jornada. Então, quando você chega nessa etapa, você percebe que realmente toda decisão que você tomou foi uma decisão certa, foi uma decisão certeira. Então, você perguntou, né, não fugindo da pergunta, o sentimento. Isso. Eu tive que ter um equilíbrio emocional muito grande para eu agir com a razão, colocar a minha crença, trabalhar muito a minha crença, né? E eu tive que ter um equilíbrio emocional muito grande, muito grande. Eu tive que trabalhar muito a fé, o acreditar, né? O acreditar no invisível. O acreditar. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. É você acreditar num projeto que ele já existe dentro da sua mente. Então, na minha mente, eu projetei o meu filho bem. Até hoje. As pessoas veem eu cuidando dele, ele fala, cara, é incrível porque você conversa com ele como se não tivesse nada. Você brinca, você dá risada, você conta piada, você dá bronca nele, como se ele não tivesse absolutamente nada. Mas ele não tem. Na minha mente, ele não tem absolutamente nada. E graças a Deus isso foi uma coisa que alicerçou muito essa nossa jornada e trouxe para a gente esses resultados, né? Então isso dá assunto para 4, 5, 6 lives, né? A gente falar sobre crença, sobre você projetar essa energia do acreditar, né? Nosso corpo é energia e quando você acredita, você começa a transmitir essa energia para as pessoas que estão ao seu redor.
e as pessoas que estão ao seu redor, elas também começam a acreditar naquilo que elas não veem. Porque você tem uma crença tão forte, uma coisa tão inabalável, que começa a contagiar as pessoas ao redor. Eu acho que está respondido, né? Eu acho que tá bem claro aí, né? E de novo, Legal. né? Aquela frase que eu disse agora há pouco, né? Que o provérbio 23:7, uma frase com mais de 2000 anos, e que olha que Sim, interessante, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. E ilustra bem o que você está dizendo agora. A forma como você lidou com a situação, como você processou tudo também tá muito atrelada à sua própria experiência pessoal, aprendizados que você foi tendo, né, ao longo de sua jornada, e que você chegou naquele momento, você tinha aquela biblioteca, né, de aprendizados úteis para esse momento. Se você não sim, tivesse preparado desse jeito, não estou aqui tecendo crítica a ninguém, né, mas assim, isso é fato, como eu disse agora há pouco, né, com aquilo que você alimenta a sua mente vai para o seu coração, para a sua alma, você acaba adotando comportamentos similares àquele alimento que você coloca para dentro deles. De novo, né, é o que o provérbio fala. E você preparou, você não é que você se preparou para o momento. Você foi abastecendo a sua mente com informações positivas, com informações edificantes que você poderia usar em momentos assim. E você chegou no momento que você precisou usar e você tinha essa biblioteca disponível ali para você buscar as informações e utilizar em benefício em seu benefício, em benefício do fio. É, mas paralelo a isso também, né? Paralelo a essa biblioteca que a gente tem, a inteligência emocional, você ter inteligência emocional não quer dizer que você não vá passar pelo processo das emoções, sim, e sim que você vai lidar com elas de forma mais madura, porque sentir emoção é inerente a todo ser humano. A forma como você lida com ela, né, como você exterioriza isso tanto verbalmente, não verbalmente, fisiologicamente, em suas atitudes, suas palavras, enfim, é essa forma como você lida com isso que mostra que você tem equilíbrio, que você consegue lidar com suas emoções. Porque emoção todo mundo tem. E pensando nisso, eu fico imaginando, né? O que será? Vou te perguntar diretamente. Vou tirar da minha mente essa pergunta e vou te perguntar diretamente. O que te ajudou a suportar isso? A pegar esse momento, essa carga emocional tão grande que você teve que lidar com ela naquele momento. Eu sei que você tem a biblioteca aí das informações que você foi abastecendo a sua mente com coisas edificantes ao longo da sua vida e que te ajudou nesse momento. Mas, paralelo a isso, o que te ajudou a suportar? O que te ajudou que forças internas você encontrou para te ajudar a suportar a carga que nesse momento veio para você? bem, vamos lá. Você precisa ter uma crença. Você precisa ter uma crença, você precisa se agarrar em algo que você acredita, tá? Então, eu tive que realmente me agarrar numa crença, numa espiritualidade, para eu poder entender que todo esse processo ele teria um fundamento espiritual, vamos colocar assim. Então, isso é algo que nos ajuda em todo o processo de adversidade que a gente passa, né? Então, você passa um processo de adversidade quando você crê numa força maior, quando você crê em Deus, quando você tem isso dentro do seu coração, você consegue passar de uma forma melhor, né? Mas tem hora, Benê, que isso também não é suficiente, porque é assim, nós somos humanos. E eu, quando eu vou falar nesse assunto, eu sou muito aberto para falar e muito transparente. Então as pessoas falam assim, as pessoas me perguntam, né? Vou até mudar um pouco o rumo da resposta. Fauser, você em algum momento se revoltou? Sim.
Eu me revoltei em alguns momentos, eu perguntava para mim mesmo, pô, por que que isso aconteceu com ele? Por que que ele, sendo uma criança de 11 anos, pô, por que que aconteceu comigo? Por que que foi dessa forma? E aí, esse tipo de coisa é somente a sua crença que vai te ajudar. É só quando você tem dentro do seu coração uma espiritualidade. E quando você não tem, você precisa entender que essas adversidades da vida, elas chegam para que você tenha uma evolução, para que você evolua espiritualmente, né? Então, o que me ajudou a segurar toda essa bomba, toda essa carga, né? Toda essa situação, foi assim. Primeiramente, o que eu vou falar para você, Benê, falar para todos aí que estão conectados, é a mesma resposta que eu dei para psicóloga, tá? Eu não sou fã de psicólogo, não sei se tem algum psicólogo aí, eu não sou fã, mas eu fui recomendado a conversar, a bater papo com psicólogo. A única psicóloga que eu gosto é a doutora Adriana. E só que ela falou que não pode fazer consulta comigo porque nós somos amigos, né? Mas enfim, então quando eu conversava com a psicóloga, ela perguntava para mim, o que que você acha que te trouxe força, tal coisa assim. E eu contando para ela, eu disse assim, olha, parece que eu fui preparado para viver uma situação adversa. Em 2006 eu tive o meu primeiro contato com um treinamento aonde eu conheci o livro O Segredo, e eu conheci as histórias de Morris Goodman, conheci todas essas histórias extraordinárias e aquilo eu fiquei encantado. A partir daquele primeiro momento, eu comecei a trabalhar muito sobre o autocontrole, o controle emocional, sobre você controlar as suas emoções. Eu comecei a trabalhar muito sobre metas, objetivos, você ter um objetivo, como que você vai conseguir atingir esse objetivo. E quando eu me deparei, né, em 2016, 10 anos depois, quando eu me deparei com uma situação dessa, me veio na mente todos aqueles treinamentos que eu fiz, me veio na mente todos aqueles filmes motivacionais, me veio na mente a história do Morris Goodman, né, que foi o homem que sofreu um acidente com um avião e entrou todo paralisado dentro do hospital. Inclusive, eu sempre gosto de passar o filme dele. Quando pedem para eu contar a história, eu passo um trecho do filme dele. E esse cara, ele saiu do hospital em 6 meses, andando com as próprias pernas, tal. Então me veio tudo aquilo sobre você traçar uma meta, sobre você montar o quadro dos sonhos, pegar o seu objetivo, colocar na parede, olhar para o seu objetivo constantemente. E então, quando as pessoas vinham falar comigo, eu falava para as pessoas o seguinte, eu dizia, falava assim, doutor, o senhor está me passando um diagnóstico. O que o senhor está me passando é o que o senhor está vendo. Então, o senhor está olhando o que o seu olhar alcança, que é o diagnóstico. Além do diagnóstico, aí é comigo. Aí eu vou passar para você o que é além do diagnóstico. Além do diagnóstico é onde entra a sua crença. É você projetar aquela situação que você quer e você materializá-la dentro da sua mente. Né? O meu filho estava em estado de coma, eu sentava do lado dele e conversava com ele. Pedia para ele tentar respirar sozinho, sem a ajuda da máquina. Né? Eu pegava trechos de livros motivacionais, eu li o livro do Amir Klink em 2 dias, e pegava trechos ali que eu tinha lido e aplicava na minha vida até o dia que eu vi a palestra do Roberto Chiniachik contando do filho dele, que eu nem sabia que ele tinha um filho que nasceu com paralisia cerebral, né? E aí ele conta
que os médicos deram 3 meses de vida para o filho dele, e na época que eu vi a palestra, o filho dele já estava quase completando os seus 40 anos de idade, né? O Leandro. Cara, quando eu vi aquela palestra e quando eu vi o resultado que ele falou, que ele mostrou a foto do filho dele, ele disse uma frase que foi assim: os médicos falaram que qualquer coisa que eu fizesse para o meu filho não ia resolver, mas eu queria que meu filho fizesse fisioterapia todo dia. Eu lembro que naquela noite eu catei o carro, fui para a UTI, entrei, chamei a chefe da UTI, a médica-chefe, e falei para ela, falei, doutora, mesmo diante de todos os diagnósticos, eu vou querer que o meu filho faça fisioterapia todo dia. Não, mas o doutor falou, não, eu sei o que o doutor falou, mas eu quero que o meu filho faça fisioterapia todo dia. Fisioterapia, fonoaudiologia, não importa o diagnóstico. A médica entendeu e ali ela reuniu a equipe e eles começaram a fazer aquilo. Eu me recordo, vou contar um caso, vou contar uma passagem. Eu me recordo que quando nós já estávamos em casa, nós saímos da UTI em 90 dias, a gente conseguiu sair do respirador em 45 dias. Eu ficava do lado do Feu e a mesma coisa que eu ouvia no filme, o Morris Goodman pensando, porque ele estava todo paralisado e ele só movimentava os olhos. Mas dentro da mente dele, ele falava que uma voz falava para ele assim, respira fundo, respira fundo. E eu ficava dia e noite sentado do lado do Feu, falando para ele, respira fundo, dia e noite, incansavelmente, cara, incansavelmente. É a crença, quando você tem uma crença, a loucura te pega de uma forma que... E você começa a contagiar, todo mundo que está ao redor começa a falar, meu, ou esse cara é louco, ou o que ele está fazendo vai dar certo. E aí a gente conseguiu sair do respirador em 45 dias, com mais 45 a gente estava deixando o hospital, indo para casa. E em casa, a fono, ela colocava comida na boca do Feu para tentar fazer ele comer, a comida escorria e ele ficava parado, estático, não tinha reação nenhuma. Um dia ela me chamou e ela falou o seguinte, olha, você está pagando sessão de fono, mas não está acontecendo nada. Peraí, deixa eu respirar. Ele não está comendo. Você está pagando, ele não está comendo. Eu estou colocando a comida está escorrendo. E aí, naquele momento, eu lembrei do filho do Roberto Chiniachik. E aí eu falei para ela, a mesma coisa que ele falou para a fisioterapeuta. Eu falei para ela, eu falei assim, você vai continuar pondo a comida na boca dele, a comida vai continuar escorrendo e eu vou continuar te pagando até o dia que ele engolir a comida. E aí ela continuou com aquele trabalho, a gente foi procurar outras alternativas, saímos fora do tradicional. E em 2 semanas ele começou a deglutir, ele começou a engolir. E agora eu sempre posto os pratos de comida que eu preparo para ele. Eu sempre tinha muito desejo de fazer, né, comida para ele. Eu gosto muito de cozinhar. E eu lembro que quando eu estava na UTI, eu falei para o médico o seguinte, falei, doutor, mas o meu filho nunca mais na vida vai conseguir comer um alimento? Ele falou, não, ele vai comer para sempre através de uma sonda. Ele não vai conseguir comer e nem respirar sozinho. Você vai ter que se acostumar com isso e dar qualidade de vida para ele, dar carinho, dar amor. E eu não me conformei com aquilo. E quando eu encontrei alguém que tinha superado aquilo que eu estava passando, aí eu fiz a mesma coisa. Então hoje o Feu ele não depende de uma sonda para se alimentar. Ele come, ele mastiga e recentemente eu postei uma foto dele sorrindo, porque uma coisa vai ligando a outra. Então o processo dele abrir a boca todo dia e fazer o exercício da mastigação soltou a musculatura do rosto dele e hoje ele sorri. Hoje ele consegue sorrir.
Cara, Então que é isso, história cara. incrível. Às vezes eu me emociono muito porque foi muita coisa, foi muito diagnóstico negativo. Muito. Mas toca aí, Benê, faz outra pergunta Cara, aí. Deixa eu que me história recompor aqui. incrível, hein? Vamos Que lá. história incrível. E assim, né, cara, aquele texto que a gente conhece, né? Mais cedo ou mais tarde, quem cativa vitória é aquele que acredita plenamente, né? Eu conseguirei. E meu irmão, Sim, cara, que história, sim. que história. Meu irmão, Eu tenho certeza. Napoleão Hill, não é? Você está Isso, falando? Napoleão isso. Hill. Eu fui uma vez numa loja e assim, o Feu ainda estava na UTI. E um amigo ele sentou do meu lado e ele falou assim, cara, você conhece a história do filho do Napoleão Hill? Eu falei, não, não conheço. Eu falei, cara, eu sou fanático por Napoleão Hill, mas eu não conheço a história do filho dele. Ele falou, cara, o filho dele nasceu surdo, sem orelhas. Você conhece essa história, né? O Eu não filho do conheço. Conta pra mim. Napoleão, o filho do Napoleão Hill nasceu sem as orelhas. E quando Napoleão Hill levou o filho dele para o médico, o médico falou: seu filho ele não consegue ouvir, ele nasceu sem as orelhas e não tem nada na vida que vai fazer ele ouvir, né? E o Napoleão Hill ele não aceitou aquele diagnóstico, é uma história incrível, né? E o que ele fazia? Todo dia de noite ele contava história para o filho dele. Ele pegava um livro e contava histórias para o filho dele. O filho dele não tem as orelhas, né? O filho dele não tem as orelhas. O subconsciente do filho dele fez uma programação e criou um canal que hoje a medicina chama de é, é, coligação óssea. Então, através do osso do crânio, o cérebro dele criou um canal aonde ele começou a ouvir. Ele recuperou 65% da audição, estudou, fez Isso. faculdade. Cara, é uma história incrível, incrível, Cara, que incrível. história. E Que essa é história. a sua pesquisa, depois você vai ver. É uma história, ela não é muito contada, porque é uma história que tem a ver com a parte da medicina e tal. Mas quando eu conheci essa história, eu fiquei encantado. E o cara falava para mim, ele falava, quando você conversa com o seu filho, independente dele estar ou não em estado de coma, o cérebro, o subconsciente dele começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Então, é aquela energia de quando você quer alguma coisa, você tem que projetar aquela coisa dentro da sua mente. Eu sonhei em poder fritar um ovo e pôr no prato e dar para o meu filho comer. E eu fiz isso hoje. Hoje ele comeu legumes, ovo frito, esse tipo de coisa. E quando a fonoaudióloga olha, ela fala, cara, eu vou rasgar o meu diploma. Ela fala brincando. Ela fala, porque eu jamais enfiaria comida na boca desse moleque. Ele poderia engasgar e morrer. Eu falei, mas ele não engasgou e não morreu. Muito pelo contrário. O exercício dele se esforçar e mastigar está soltando toda a musculatura do rosto dele. Então hoje ele consegue se expressar com um sorriso, né? Que é algo que dentro de um quadro de lesão cerebral severa, um quadro de tetraplegia, isso é quase que impossível. É impossível, é considerado um milagre, né? Cara, Mas a gente cara, está conta pro povo a severidade do grau de afogamento dele, que acho que o pessoal não sabe. Boa parte do pessoal não sabe. Então, o Feu ele teve um afogamento que é chamado grau 6. O grau 6 é o último grau do afogamento. Significa que a pessoa ou a vítima, ela ficou acima do limite humano que aguenta ficar sem oxigênio. Quando você fica sem oxigênio, no caso do Feu, o que aconteceu? Quando o corpo dele afundou na água, a traqueia dele travou, tá? Isso é uma reação do corpo humano, um instinto de defesa do corpo humano. A traqueia dele travou, não permitindo a entrada de água, o que não prejudicou o pulmão dele, mas ele teve uma autoasfixia. Um ser humano aguenta no máximo 6 minutos sem oxigênio.
Após esse tempo, ele desmaia e em questões de segundos, bilhões de neurônios começam a morrer no seu cérebro, bilhões. E aí os neurologistas chamam esse processo de morte cerebral. O seu cérebro apaga, o teu coração continua batendo, mas o teu cérebro ele dá um apagão, tá? Há pouco tempo atrás levantou-se um estudo dizendo que os neurônios conseguem se reconstruir. Existe a neuroplasticidade, que são aqueles neurônios que sobraram vivos, os poucos, eles conseguem fazer o trabalho dos que morreram, mas não existia uma ciência, um estudo sobre a reconstrução dos neurônios. E recentemente teve um estudo que conseguiu fazer uma prova, né? Os tratamentos que nós fizemos, por exemplo, câmara hiperbárica, que é um exemplo de um dos tratamentos que nós fizemos, ele não é regulamentado no Brasil para a reconstrução, né? Para a reconstrução dos neurônios, mas nos Estados Unidos acredita-se que a câmara hiperbárica ela gera novos tecidos, então ela restaura os tecidos machucados. Então ali ele consegue ter a restauração dos neurônios, tá? Como aqui no Brasil não é regulamentado, o Conselho Regional de Medicina considera isso uma experiência, o que não regulamenta o tratamento. Então é muito difícil a gente conseguir. Nós fizemos algumas sessões, os resultados assim são extraordinários, extraordinários. O Guilherme está aqui dizendo que o filho dele teve um engasgo com danos permanentes também. Bacana, bacana, porque possivelmente ele conheça sobre isso que eu estou falando. Um outro tratamento que nós fizemos também, que é um dos tratamentos que não é regulamentado no Brasil, é o transplante de células-tronco, né? Onde as células-tronco elas começam a regenerar toda aquela região que foi prejudicada, toda aquela região cerebral, mas isso existe sim um estudo muito grande em cima disso, né? O grau 6 é o último grau do afogamento, né? Então, 45 minutos clinicamente morto é quase que impossível a pessoa voltar, é impossível a pessoa voltar sem nenhuma sequela, tá? Voltar a respirar já é considerado um milagre. Você conseguir driblar toda essa lesão severa e restaurar o cérebro é uma tarefa que exige um empenho muito grande, uma crença muito forte de onde você quer chegar. Porque realmente, assim, eu sei que todo mundo, quem está ouvindo aí, né? Cada um tem a sua própria crença pessoal, né? E agora não estou falando de cadeias de crenças, né? Limitantes, crenças pertencedoras, mas uma coisa mais paranormal, vamos colocar assim, né? A sua crença espiritual. Cada um deve ter a sua própria crença espiritual. Eu ouvindo isso que você está me dizendo agora, eu só consigo entender. Eu consigo entender de algumas maneiras, mas a mais forte delas tem a ver com a crença espiritual, com a sua fé mesmo, né? Que ajuda a pessoa a suportar esse tipo de baque. Eu ouvi uma história uma vez sobre uma pessoa que não aguentou e largou a mão, enfim, deixou o filho no hospital. Né? A gente ouve isso algumas vezes. Né? Para você, o maior... A gente tem que trocar em miúdos aqui, porque o tempo já está... A conversa está boa, a conversa quando está muito boa, assim, o papo vai e a gente acaba esquecendo o tempo. A gente perde a hora. Dá um já sorriso. que o Instagram... Vou printar uma tela aqui, dá um sorriso. Legal. Prontinho. Falando sobre toda essa sua história, né? Esses 4 anos aí, que agora em abril fez 4 anos, né? Isso. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou nesse tempo? E se alguma vez você já pensou também em desistir, como essas histórias aí do pessoal que, né, deixa o filho no hospital, que entende ou pensa, acredita que não vai ter jeito mesmo.
você acreditou que ia ter jeito, que você ia conseguir, você ia lutar com todas as suas forças para conseguir recuperar o seu filho. Tem gente que não tem essa fortaleza. Lembra da biblioteca que eu falei? Tem gente que não tem esses livros na biblioteca. Então, Sim. as crenças internas dela fazem ela acreditar que não vai ter jeito. Né? E algumas pessoas acabam deixando o filho no hospital, deixando o filho em casa de cuidado. Você pensou nisso alguma vez? Qual foi o maior desafio que você já enfrentou nesses 4 anos e pouco aí de jornada? Vamos lá. Vamos dividir em duas perguntas, tá? O maior desafio, primeiro eu vou responder sobre os desafios, né? E sobre pensar em desistir, certo? Então vamos lá. Certo. A primeira pergunta é referente aos desafios. O maior desafio que eu acho que eu enfrentei foi quando eu tomei, né? Eu pessoalmente tomei a decisão de levar o Feu para casa, de assim, não, ele precisa ser tratado em casa, fora do ambiente hospitalar. Essa foi o maior desafio porque os médicos, eles tinham receio de que realmente a gente não conseguisse, né? De que realmente a família não conseguisse lidar com essa situação. Esse era o maior receio dos médicos. Então eles conversavam muito comigo, conversavam muito com a mãe do Feu, conversava demais e tal. E assim, eu tinha uma linha de pensamento e a mãe dele tinha uma outra linha de pensamento. A minha linha de pensamento era a seguinte: ele precisa sair do hospital, tá em casa, porque em casa eu tento formar uma equipe de terapeutas e médicos e tal, e ele vai receber um tratamento em casa. Ele não vai estar num ambiente hospitalar com outros doentes, com o cara vindo de branco e todo mundo que vai lá ou fura, ou, né? Então, não. Em casa, ele vai receber carinho, amor, vai assistir uma televisão e tal, e vai estar num ambiente dele, um ambiente familiar. E outras pessoas, no caso, por exemplo, assim, a mãe dele já tinha um pensamento que, putz, ele precisa sim ter um médico do lado. Ele precisa ter um médico, que o médico vai determinar qual é o remédio, o médico vai determinar qual o horário do remédio, a enfermeira vai ajudar a manipular o remédio e tal. Então eram duas linhas de pensamento que ali a gente conseguia entrar num equilíbrio, tá? Então eu tive esse desafio porque eu tive que convencer os médicos de que ele iria ficar bem. E tive que convencer também a família, a minha família. Eu tive que convencer as pessoas de que essa era uma decisão. Esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio, muito maior que esse, e que eu acho que foi um dos piores desafios que eu passei, e nesse eu vou me aprofundar um pouquinho. Tá acabando já, né, Benê? Tá acabando Ah, já o então horário. no Ah, final. beleza, mas segura um pouco aí, que esse que eu vou falar é importante. O Feu já estava em casa e nós começamos, tá? O pessoal que está aí conectado, presta bem atenção. A gente começou com os exercícios de mastigação e de deglutição. Ele não comia pela boca, mas ele saboreava e ele fazia exercícios para poder deglutir. Legal. Quando ele começou a aceitar o alimento líquido, que eu punha numa seringa, eu batia o alimento, punha numa seringa e colocava nele, ele ainda estava com a sonda. Então, eu falei assim, pô, que legal, agora ele está comendo comida e eu vou começar a preparar comida e dar para ele. Eu acordava de manhã, ele estava dormindo. Eu falei, não, eu não vou acordar ele para dar café da manhã. Eu ia lá e colocava a sonda com a comida. Aí ele tomava o café da manhã. Quando chegava próximo à hora do almoço, eu estava fazendo alguma atividade minha, ou trabalhando, atendendo algum cliente, falando no telefone e tal. O que eu fazia? Eu ia lá e novamente eu colocava a sonda de, eu vou colocar de novo aqui porque eu estou fazendo um trabalho, eu não posso parar e tal e tal. E beleza. O que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber
que eu dava comida para ele a título de treinamento, mas não a título de alimentação. E que a sonda, ela estava sendo viável e favorável para mim, mas ele não estava evoluindo, porque ele só fazia exatamente os exercícios quando a fonoaudióloga chegava. Então, o que eu fiz? Eu li um texto, que chamava-se Queime a Sua Ponte. Então, estava lendo ali e eu li aquele texto que Conhece esse texto, Benê? Queime a Não, não Sua conheço. Ponte? Então, vamos Não. lá. O Queime a Sua Ponte, ele funciona assim. Um general estava conduzindo um exército para lutar com um exército opositor. Para ele chegar nesse exército, eles tinham que atravessar uma ponte. Os soldados, eles estavam com medo. Pô, a gente vai, atravessa, não atravessa. E aí o general falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos atravessar. Se a gente vê que é muito perigoso, a gente volta. Então o exército atravessou e ficou ali esperando o outro oponente vir. Quando o exército atravessou, esse general, o que ele fez? Ele queimou a ponte. E aí, quando ele queimou a ponte, ele falou para os soldados assim: vocês não têm mais como recuar. A única ponte disponível para recuar eu queimei. Então agora, ou vence ou morre. E aí isso surgiu o quê? Quando você só tem a alternativa de vencer, o sucesso se torna inevitável. Falei, caramba, o que eu fiz? Aí eu peguei um esparadrapo enorme, branco, tampei o bottom, onde eu conectava a sonda do fio, eu tampei aquilo. Pausa. 24 segundos para acabar. Quem tiver interessado em saber o resto da história, está faltando 18 segundos agora. Essa live vai cair. Eu vou salvar essa live para as pessoas poderem assistir. Quem não está podendo assistir agora, eu vou reiniciar a live. Então, fiquem ligados aí, porque vai aparecer o convite de novo para vocês. Aguardando o povo chegar, aguardando o Fausto entrar para a gente poder retomar o nosso raciocínio. Vamos lá, pessoal, vamos se achegando aí, vamos nos achegando, esperando o Fauser entrar para a gente concluir aí a história dele. João, Bruna, Luísa, Lisandra, Marisa, bem-vindos todos vocês. Que história incrível, que história incrível. Eu já ouvi assim umas 7, 8 vezes e sempre que eu ouço eu me impressiono eu ainda me impressiono com a força que ela tem, né? Com o ensinamento que ela traz para. Aí o Fauser apareceu agora. Está entrando na live. E de novo, né? Isso fala sobre a sua capacidade de acreditar, se você pode ou se você não pode. E aquilo que você diz para sua mente determina o seu sucesso. Muito bem, olha o Fauser aí. É isso aí, Lisandra. Capacidade mental. Que capacidade mental. Vamos esperar uns minutinhos, Fauser, só para o pessoal conectar aí, tem mais gente que entrar. E eu estou comentando aqui, né? Que história incrível. Eu já ouvi umas 7 ou 8 vezes e toda vez que eu escuto, eu consigo perceber algumas novidades, algumas nuances que eu não tinha percebido ainda. E eu que já, né? Já cantei para eu dormir, né? Uma vez eu estava inquieto, eu deitei na cama do lado dele, fui cantando uma musiquinha que eu cantava na barriga da minha esposa quando ela estava grávida da minha primeira filha. Eu cantava aquela música do Padre Marcelo. O Padre Marcelo projetou ela no cenário nacional, né? Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. E eu fui cantando, o que o Feu fez? Dormiu tranquilo, dormiu gostoso. Então, assim, quando eu escuto essas histórias, ó o Hélio Yunis, bem-vindo, meu querido, dinossaurão do LT, turma 01, 2009, lá em outubro de 2009, precursor do LT lá em Curitiba.
E quando eu escuto essa história, né, toda vez que eu escuto, ela mexe muito comigo. É uma história que tem envolvimento pessoal, né? Eu conheci o Feu, eu conheço o Feu. E desde o comecinho eu acompanho essa história. Eu e o Fauzi, a gente se conheceu em tempos de Orkut, em 2009. O Fauzi se interessou por um treinamento de programação neurolinguística que a gente ministrava quando estava na Couto ainda, né? E hoje eu ministro esse treinamento pela minha empresa. E o Fauzi se interessou, fez contato. E acabou que ele não fez treinamento com a gente, mas a gente manteve contato desde então, trocando mensagem, volta e meia uma divulgação, curtindo publicação do outro. E quando teve esse ocorrido com ele, lá no dia 21 de abril de 2016, em Ubatuba, eu estava em Ubatuba, passei aquele feriado com a minha família, com o pessoal da equipe minha do treinamento lá também, o Adriano, o Roseli, o Márcio, a Natália, Fernanda, Rafael, todo aquele pessoal. E, bom, eu nem tinha ideia do que estava acontecendo, né? Eu fui ver depois, ao longo da semana, no correr da semana, o que tinha acontecido. Eu entrei em contato com o Pauser e, bom, e agora a história segue o caminho dela, né? E agora o Fausto está compartilhando com a gente aqui essa experiência maravilhosa de superação, de quebra de crença limitante, de biblioteca de crença fortalecedora que ele foi construindo ao longo da vida, que ajudou nesse momento, porque senão você estava lascado para lidar com isso. Não é qualquer um que lida com isso aí, não. Tem gente que desiste. Tem gente que desiste de amarrar sapato porque está difícil. Imagina uma situação dessa. Né? E você aí, né? Paizão pegou a bronca, tomou para si a bronca. E eu sei que você vai falar mais um pouco do Feu. Agora a gente está com um pouco mais de tempo aí. Você vai falar um pouco mais do Feu, de como ele está hoje. Mas eu queria que você dissesse um pouco para o pessoal uma coisa que você disse para mim um tempo atrás. E assim, eu gosto muito de ouvir isso, porque eu ministro o Leader Training, né? Treinamento de inteligência emocional. E é um treinamento de imersão, de alto impacto. Entra na sexta-noite e sai no domingo de tarde. E aí passa por vários cenários. Cada cenário trabalha uma, mais emoções. E você ali durante o treinamento, vivenciando aquele cenário todo, você entra num transe tão profundo, mas tão produtivo, tão edificante. Você começa, é como se de repente a sua visão, você estava enxergando assim, você consegue expandir e consegue enxergar melhor assim, o horizonte. É um treinamento fantástico, né? Ele ajuda as pessoas realmente a encontrarem uma força que até então a maioria nem sequer imaginava que existisse dentro dela. Eu falei do Hélio agora há pouco, que é dinossaurão do LT, porque ele foi da primeira turma do LT, de uma parceria que a gente teve em Curitiba em 2009, e foram várias turmas lá, né? E o Fauzi me confidenciou uma vez que, passando pelo treinamento Leader Training, depois de ter passado pelo treinamento Leader Training, ele percebeu que parecia que tinha alguma coisa de propósito divino nisso. Vou te preparar porque a porrada que vem vai ser doída e você precisa de uma bagagem aí. Não foi só o Leader Training, claro. Foram outros treinamentos, foi a própria bagagem de vida dele, as experiências que ele teve, né, Fauzi? A educação que você recebeu. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Eu falo. Você percebeu que eu falo bastante, né? Você percebeu que eu falo bastante, né, Benê? Não tem problema não, né? Tem não. Vou só terminar a história. Tá. Vou só terminar a história. Então, continuando a história que eu estava contando, tá? Eu sei que tem a galerinha tá se conectando e depois a minha também vai ver lá no IGTV, né? Lá no Instagram, vai ficar gravado lá. Vai. Então, continuando, eu coloquei um esparadrapo para tampar e eu comecei a fazer o procedimento de fazer o café da manhã, o almoço, a janta, o café da tarde, a ceia, tal, fazer todo o alimento para ele, que dava muito trabalho. A gente estava falando dos desafios, correto? Correto? Então tá bom. Enquanto você fala, eu tô colocando o título na live aqui. Vamos lá, pode continuar. Então, quando eu fiz isso, eu tampei e tal, e comecei a fazer esse procedimento e tudo direitinho. Naquele dia eu recebi uma visita em casa de uma mãe
que ela tinha uma filha especial, que a filha dependia também da sonda para alimentação. E ela disse que ela tirou a sonda da filha. E eu falei, mas por que você tirou? Ela falou, porque teve uma infecção e tal, e não sei o quê, e o médico ia fazer a cirurgia é muito cara, eu não tenho a grana, eu tirei, e agora eu vou dar o alimento só pela boca. Eu vou dar água, alimento, tal, tudo pela boca. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, e qual seria a sua segunda alternativa? Ela falou, não tem. Não tenho segunda alternativa. Ou ela se alimenta pela boca, ou ela cai na mesa de cirurgia de novo. E não, eu vou treinar ela para ela comer e beber via oral. Quando eu olhei aquilo, eu pensei comigo o seguinte. Eu falei, pô, meu, quem que eu estou enganando? Eu coloquei um esparadrapo ali, mas se em algum momento eu sentir um perigo, eu vou lá e tiro o esparadrapo. Seria como se eu tivesse só colocado uma faixa em frente à ponte. Aquele dia, Benê, eu mesmo tirei a sonda do feu. Eu mesmo peguei, tirei a sonda, limpei o lugar que ficava o buraco conectado direto ao intestino, coloquei um band-aid em cima, porque falam que quando a sonda escapa, o buraco fecha muito rápido, você tem que correr para o hospital. E ali eu iniciei o processo da alimentação nele. E eu realmente queimei a minha ponte. Qual foi o maior desafio? Ele emagreceu, ele perdeu massa muscular. Eu levei ele no hospital, o médico examinou, falou, não, ele está bem, mas ele está perdendo massa muscular. Eu arrumei briga com 2 terapeutas, porque eles queriam que eu voltasse a colocar a sonda. A fonoaudióloga fez uma solicitação de encaminhamento para pôr sonda passando pelo nariz dele, para ir até o intestino. A gente chegou a colocar, mas ficou uma semana e ele não se adaptou, eu tive que tirar. E aí ela fez um requerimento para colocar novamente, a fazer uma nova cirurgia nele. Isso, bombardeio, as pessoas falando, cara, você não devia ter feito isso, você não devia ter feito isso, você não devia ter feito isso. Aí eu peguei e fui no médico e conversei com o clínico geral. Falei, olha, eu quero fazer uma bateria de exames para ver se ele está desnutrido. Magro, eu sei que ele está, mas eu quero saber se ele está desnutrido. O médico fez todos os exames e falou, não, ele não está desnutrido, ele está sem massa muscular. O cérebro dele não mandava a informação para o corpo que em determinados lugares ele tinha que absorver a proteína e transformar aquilo em massa muscular. Aí nós tivemos que reiniciar todo um processo na fisioterapia com um preparador físico e eu tive que procurar um nutrólogo para poder me ajudar a fazer a dieta correta dele, a dieta para alimentação. Não foi fácil, então por isso que eu falo que esse sim foi o maior desafio que eu tive nesses 4 anos. Hoje ele está totalmente recuperado, a massa muscular, recuperando o peso. Se você pegar uma foto dele antiga e pegar a foto hoje, você vê uma diferença muito grande, né? Mas tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte da reabilitação. Eu não me arrependo de ter queimado a minha ponte, porque no momento mais crucial, respondendo a outra pergunta, você pensou em desistir? Não. Esse talvez seria um momento que eu pudesse pensar em desistir, parar e falar, meu, desculpa, não dá, não consigo seguir adiante, ele está perdendo peso, vou ter que levar ele para o hospital, deixar ele internado, tomar uma dose de dieta industrializada para ganhar peso novamente. E, putz, eu não consigo. Eu tenho que ter minha vida, eu tenho que ter o meu trabalho, eu tenho que sair, eu tenho que ter vida social. Mas
mesmo diante de toda essa dificuldade, o meu objetivo, ele era muito mais forte do que essa dificuldade. E aí eu quero deixar um recado para a galera. Às vezes, quando você pensar em desistir, você tem que ver se o seu motivo ele é maior ou menor do que a sua dificuldade. O meu motivo, que é ver o meu filho andando, falando e recuperado, ele é muito maior do que qualquer dificuldade. Então, quando entra em mim o pensamento de desistência, de puxa, talvez eu vou fracassar, eu tento ir lá nos motivos que me levaram a iniciar tudo isso. E aí eu paro, respiro fundo e vamos tocar o barco. Tá cansado? Descansa, mas não desista. Esse é o lema, não é isso? É, e é isso aí, não, Benê, não importa quantos tombos você caia, o que importa é a próxima vez que você levanta, né? com certeza. E só aproveitando o gancho dessa pergunta, uma pessoa fez uma pergunta quando a gente estava conectado lá anteriormente e me perguntou assim, se a mãe do Feu ajuda, né? Então, muitas pessoas me perguntam porque as pessoas não veem a mãe do Feu nas lives, não vê a mãe do Feu nas redes sociais, na página, no Instagram. Então, é assim, gente, sim, a mãe dele ajuda da forma que ela consegue. Cada pessoa tem um equilíbrio emocional. Cada pessoa tem uma forma e tem uma crença. Então, ela doa como ajuda o máximo que ela consegue, né? O Feu saiu da casa dela, nós somos divorciados, para quem não sabe, o Feu saiu da casa dela para passar uma semana na minha casa. E de repente ela recebeu um telefonema dizendo que o filho dela estava na UTI entre a vida e a morte. Então é um baque muito grande, é uma situação muito complicada. Eu só fui passar a notícia para ela quando o Feu entrou na UTI e quando já não tinha ali nenhuma possibilidade dele morrer. Então, eu criei a página, lógico que eu fui muito criticado no começo, as pessoas, pô, cara, você quer criar uma página porque você gosta de like, gosta disso, você gosta de se aparecer. Eu fui muito criticado, muitas ações que eu fiz, elas vieram acompanhadas de um monte de bombardeio. Mas o que é importante é que também elas sempre vieram acompanhadas de pessoas dando apoio, de pessoas ajudando, de pessoas querendo ver o melhor para o Feu e de pessoas torcendo para que ele se recuperasse, porque a história dele é uma história muito motivada, me motiva, eu vivo com ele e eu me motivo todo dia. Eu vejo a força dele em voltar a viver, eu me motivo. Eu fico motivado, então eu imagino as pessoas que estão ao redor, né? Então, eu respondi as duas perguntas. Você perguntou sobre o líder trainer, né? Até que ponto isso me ajudou, não é isso, Benê? Isso mesmo. Correto? Legal. Então, eu vou falar o seguinte. O líder trainer, ele foi um dos treinamentos que eu fiz, tá? Eu fiz um líder trainer em 2012. Em 2012 eu fiz o meu primeiro líder trainer. E assim, gente, foi uma experiência fantástica. Você passar pela pressão, né? Pela pressão. Você conseguir se concentrar diante de uma pressão. Você traçar um objetivo e você mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo varando uma noite, trabalhando em cima do seu projeto, você ir lá e cumprir aquilo, cumprir a missão. A importância do líder trainer em todo esse processo que eu passei é que talvez eu não teria toda essa determinação, talvez eu não teria toda essa visão de procurar pessoas que venceram, que passaram por onde eu passei e que hoje são exemplos para mim, né?
a questão da dificuldade de você receber diagnósticos e mensagens negativas, e mesmo com isso você não dar importância e dar importância para as mensagens positivas, para as pessoas que estão te apoiando e para aquilo que vai dar certo, né? Em todas as situações da nossa vida, qualquer que seja o objetivo que você traça, vão ter as pessoas que vão torcer por você e vão ter as pessoas que elas vão torcer para que você não consiga, por algum motivo. Sempre, indiferente. Não pense vocês que todo mundo torce para que eu me dê bem e que o Feu me dê bem, se dê bem. Não. Existem pessoas que, por incrível que pareça, parece que elas torcem contra. A grande diferença, o que vai fazer a grande diferença na nossa vida é quando você não dá importância para essas pessoas e foca naqueles que estão me ajudando. Eu vou dar só um exemplo sobre isso. Uma ocasião, uma amiga falou para mim, você sabia que eu estava lá no clube e tal, e sentado na beira da piscina, eu estava promovendo uma feijoada com arrecadação de grana que seria para pagar o primeiro transplante que a gente ia fazer de células-tronco. Né? Para ajudar, porque o valor era muito alto, então todas as ações que a gente fazia para arrecadação de grana eram super bem-vindas. Então ela falou, você sabia que teve uma mulher que estava falando isso, aquilo, e ela falou isso de você e tal. Aí eu falei, olha, não, eu não sabia. E eu sei que existem pessoas que não acreditam que quando eu faço uma campanha, a grana é canalizada para tratamento. O Benê me conhece, ele sabe muito bem sobre isso, ele já conviveu comigo e sabe da minha rotina, do meu trabalho, do meu foco. Então eu sei que existem. Do mesmo jeito que você que está conectado, você sabe que tem pessoas que falam mal de você, que talvez nesse momento essas pessoas estão falando mal, estão te bombardeando. O que vai fazer a grande diferença na sua vida é a importância que você dá para isso. Então, quando essa pessoa me contou isso, eu falei assim, olha, realmente eu sei, existem pessoas que elas são assim, mas você sabia que existem muito mais pessoas torcendo para tudo dar certo? Existem muito mais pessoas que nos ajudam. Existem muito mais pessoas que vibram quando a gente tem uma vitória, quando a gente tem. E aí ela falou, porra, que legal, eu nunca pensei por esse ângulo. Eu falei, então, para de dar atenção para quem fala mal e começa a dar uma atenção especial para quem está do teu lado, para quem está te apoiando, para quem está lutando com você dia após dia, independente de qual seja o seu objetivo. Então, o Leader Trainer, ele me ensinou muito, Benê. Se eu pudesse fazer mais um, eu faria. Eu fiz 2 Leader Trainers, inclusive um eu fui dindinho, mas, cara, eu me emocionava muito e, assim, é muito importante. Todas as pessoas que vêm conversar comigo e falam, pô, cara, eu fui convidado para fazer um treinamento XYZ, eu falo, cara, faça. Em algum momento, em algum ponto da linha do tempo na sua vida, você vai precisar desse treinamento. E aí você vai lembrar, a sua mente vai arquivar tudo, e aí ela vai lá naquele arquivo e vai trazer para você, olha, você está passando por essa dificuldade? Lembra que você fez isso daqui e resolveu dessa forma? Vai lá que vai dar certo. Então é isso, o Leader Trainer, ele, cara, eu tenho um carinho muito grande por esse treinamento, sou suspeito falar. E eu, então, né? Já Para você? entre os que eu já fiz e os que eu atuei ajudando o Adriano no tempo de Coach Performance, já foram umas 160 turmas, beirando 200 turmas aí. Então, vi muita mudança, vi muita gente mudar totalmente o comportamento, vi gente mudar pouco o comportamento, porque assim, depende muito da sua disposição para mergulhar. Se você der mergulhos profundos, aprendizados profundos. Mergulhos rasos, aprendizados rasos. Aprendizados Isso. rasos. Se você não mergulhar, talvez você não aprenda nada ou aprenda muito pouco, fique muito aquém do que você poderia realmente aprender. Isso vale para tudo na vida, né? A sua disposição para mergulhar na experiência e trazer o melhor aprendizado que você puder dela. Falando sobre disposição e mergulhar na experiência, a sua disposição para mergulhar na experiência pela recuperação do Feu é louvável. Parabéns, viu?
Obrigado, Benê. Muito bom. É, Bom, a gente vai fechando a live agora. Foi um prazer tremendo. Aliás, foi quase um orgasmo conversar com você. A quantidade de aprendizado, né, de coisas boas, né, de informações boas, edificantes que a gente... Para quem não sabe, essa live ela foi interrompida porque passou do tempo. O Fauser estava contando um caso bem interessante, um ponto bem interessante da jornada, e eu retomei a live para a gente continuar a partir desse ponto. E está aí de novo, né, trazendo mais experiência, trazendo mais aprendizado para a gente. Essas lives dessa semana da mini jornada do autoconhecimento vão ficar gravadas no IGTV, nesse Instagram. Então, para quem não conseguiu assistir inteiro, é só ir lá no IGTV e assistir por lá. Como ela foi separada agora, né, esses dois vídeos foram separados, amanhã eu vou unificar eles e vou subir os dois unificados para poder assistir continuamente, né? Compartilha também com para quem manda, né? Envia, né? Clica no aviãozinho ali e envia para as pessoas que você acha que tem que saber, ouvir, conhecer essa história, saber um pouco mais sobre superação, sobre crença fortalecedora, sobre quebra de paradigma, quebra de crenças limitantes. E o Fauser é um exemplo vivo disso, né? Essa história dele com o Feu. Você pode ver também, Fauser, avisa não, perdão, que coisa louca, avisa. Compartilha com o pessoal as suas redes sociais para que eles possam conhecer um pouco mais, né, sobre o Feu e acompanhar vocês. Sim, nós temos o nosso Instagram, que é Amigos do Feu. Eu vou digitar aqui, mas é bem simples, tá? Temos uma página no Facebook também, tá? E normalmente, sempre que eu faço as campanhas, que eu faço alguma coisa, eu sempre estou postando tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá? O que eu posto no Instagram vai automaticamente para lá. A gente tem dois grupos fechados de WhatsApp, né? E normalmente um dos grupos eu deixo o link nas postagens para quem quiser entrar e tal, participar das campanhas, tá sabendo sobre os tratamentos. Muitas pessoas me procuram para saber sobre os tratamentos que a gente conseguiu, sobre hiperbárica, sobre ozônio, células tronco, sobre ômega 3, então vários tratamentos assim que nós saímos, né, da medicina tradicional, as pessoas me perguntam e ali eu sempre estou conversando, estou sempre disponível para bater um papo com o pessoal. Então quem quiser seguir a gente aí é Amigos do Feu, Feu com U no final, de uva. Fauser, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês aí, viu? Continuem nessa jornada bela aí de apoio, de crescimento aí, onde você e o Feu estão juntos aí crescendo, juntos aí desbravando um caminho, cada vez se unindo mais, cada vez interligados mais, cada vez com a história mais conectada um do outro. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigado, Benê. Eu que agradeço pela oportunidade. Um beijo no coração de cada um aí que esteve conectado. Para você e sua família também, Benê, que Deus te abençoe grandemente. Você continue sendo essa pessoa espetacular que você é, tá? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Beleza? Obrigado. Vou aqui repetir o provérbio, porque esse provérbio é maravilhoso, está lá na minha capa do meu Facebook. Provérbio 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. O que você coloca aqui, o que você manda para cá, manda para sua alma, isso vai criar raízes, isso vai determinar todos os resultados da sua vida. Obrigado, Fauser. Obrigado, povo. Foi um grande prazer estar com vocês. Deus Grande abençoe abraço. todos. Grande abraço. Tchau, povo.